Bem, amigos, estamos retornando ao vivo aqui novamente, tentando a conexão com o pastor Adilson. Vamos ver se agora conseguimos. Essa é a live Cleverson Vale. Queremos agradecer aí a paciência de todos e vamos tentar, vamos reconectar aqui. Vamos ver se a gente consegue agora. Parece que agora vai dar certo. Olá, amigo. Opa! Graças a Deus. Dificuldade. Ufa, hoje tentei um outro celular aqui, fui atrás do celular da minha esposa, não abria. Aí eu falei, vou tentar o meu pela última vez, vamos ver. Mas graças a Deus deu certo. Pastor Adilson, prazer enorme recebê-lo aqui em nossa live. Queremos agradecer pela aceitação do convite. E como a live fica gravada, eu quero apresentá-lo e todos que vão estar ao vivo e aqueles que vão assistir posteriormente a live gravada. Ok. Pastor Adilson Santos é diretor executivo do Conselho de Administração e Missões da Convenção Batista do Estado de São Paulo, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e membro da Igreja Batista da Liberdade e casado com a Sílvia. Pastor Adilson, que alegria recebê-lo aqui nessa noite para falar a respeito das missões do Estado de São Paulo, conhecer um pouquinho mais também de quem está por trás, né, a figura do diretor executivo do CAM, quem é o homem, o pastor chamado Adilson. A primeira pergunta que eu inicio é esta: onde o pastor passou a infância e a sua adolescência e como aconteceu a sua conversão, pastor Adilson? Boa noite, Cleverson. Espero que o som esteja chegando bem aí, a imagem. Está tudo ok agora, né? Tranquilo, está Muito ótimo. obrigado, pastor Cleverson, pelo convite. E Deus abençoe você no Ministério da Vila Natal e também nas suas atividades denominacionais, a liderança que você exerce na região de Mogi e também em todo o estado. Eu sou natural, Cleverson, do Obrigado. Guarujá. Nasci no Guarujá, ali pertinho da praia, e toda a minha infância e juventude. Quando eu nasci, eu tive o privilégio de meus pais já terem se convertidos. Eu sou o quinto filho, caçula de 5 filhos dos meus pais. Então, eu tive esse privilégio de crescer na Igreja Batista. Fui apresentado no hall de bebês, olha só. Olha Tem gente que aí. nem sabe o que é, né? Mas eu passei por todas essas etapas, né, de faixas etárias dentro da igreja. Então, a minha origem é lá da cidade do Guarujá, no litoral. Guarujá, muito bem. E a sua conversão aconteceu na infância, na adolescência ou na fase adulta? A gente, dentro da igreja, com esse histórico, né, a impressão que eu tenho é que, na experiência de alguns, é um pouquinho da conversão a cada dia. Mas eu me lembro, aos 9 anos de idade, nós tínhamos lá um programa de um final de semana com a equipe do Coral M, do Palavra da Vida, e eles faziam ações evangelísticas, e eu me lembro que nesse dia foi um momento de consciência de que eu era pecador, no sábado à noite. Então eu reconheci os meus pecados, eu pedi a Jesus que me perdoasse, eu reconheci Jesus como meu Salvador, e aquilo foi um marco aos 9 anos de idade. Eu me batizei aos 10 anos de idade, pastor Carlos Richard Strautmann, que era de origem leta, foi pastor nesse período na igreja. Então, a minha conversão foi nesse contexto, aos 9 anos de idade na igreja, e o batismo aos 10 anos. Uhum. Pastor Ailton Amorim, lá de... agora fugiu o nome da cidade dele. Ele é presidente Promissão. do CTM. Promissão. Promissão. Um abraço, pastor Ailton. Deus abençoe. Um abraço a todos que estão chegando aqui também. Pastor, e como conheceu a esposa? Foi na igreja? Ela era membro da mesma igreja que você? Como conheceu a Silvia? Se eu for contar a história da Sílvia comigo, a live acaba nesse tema. Nós vamos fazer uma outra live só para falar disso depois, então. Exato. Mas resumindo. Eu fui embaixador do rei e na igreja ali, e a Sílvia era mensageira. Então, o momento inicial da paixão foi
que tem um reconhecimento que elas fazem, né? Um culto especial, elas entram com uma coroa, vestido longo. Quando eu vi Dona Silvia, falei, Senhor, que, É que ela. coisa maravilhosa, se eu achar graça aos teus olhos. Mas aí a gente teve essa caminhada junto na igreja, então eu conheci na igreja, nós namoramos e depois de um tempo a gente teve a convicção de que era para a vida toda e nós nos casamos e fomos ao seminário na sequência. Amém. E foi tudo em Guarujá, né? Tudo em Guarujá, cidade de Guarujá. Guarujá. Igreja Batista do Itapema. Itapema. Foi a sua igreja desde o início, seus pais já frequentavam ali? Sim, minha igreja de origem, né? E chegou a pastoreá-la, né, pastor Adilson? Sim, teve o chamado, eu fui ao Seminário do Sul e me formei no Rio de Janeiro. Depois eu retornei para a igreja, depois do seminário, fiquei um ano como auxiliar. E o pastor, naquele período de um ano, eu recebi um convite para pastorear em São José dos Campos, Igreja Batista do Parque Industrial. Então eu fui a São José, pastoreei, e depois de 3 anos pastoreando em São José, a igreja ficou sem pastor e eles me convidaram. Então eu fui pastor na minha igreja de origem, eu fui ser pastor de quem eu chutava canela na infância, na juventude, jogando bola. Fui pastor da minha mãe, que era diaconisa, Clemens, e o privilégio de servir a ceia com a minha mãe ao lado. E minha sogra, fui pastor da sogra também, né? Experiência muito boa. E depois a gente deixou a igreja para atender o convite da Junta de Missões Mundiais. Essa igreja que você pastoreou em São José dos Campos é a mesma que o Marcos Davi é pastor hoje ou não? O Marcos Davi é do outro lado da Dutra, Jardim das Indústrias. Esta igreja fica do lado de cá, da antiga Kodak ali, Parque Industrial, e tem o Jardim das Indústrias. Marco Davi está no jardim. Sabe que agora eu estou pertinho de São José dos Campos. Mogi aqui Sim. é 40 minutos de carro, bem pertinho. Né? Sim. E o Marcos Davi sempre está aqui com a gente também. É gente finíssima. Fiz uma live com ele ano passado. Gente boa. Gente boa. Pastor, então, além dessas 2 igrejas, a Igreja de Itapema, a Parque Industrial, o senhor foi pastor também depois que deixou as Missões Mundiais, foi pastor lá no norte do país, né? Em Manaus, Igreja Manaus. Igreja Batista Constantinópolis, em Manaus. É considerada a segunda igreja, né, lá de Manaus. E um período muito bom, foi abreviado por conta do convite para voltar a São Paulo, para trabalhar com a convenção. Mas um período muito intenso de 1 ano e meio que nós ficamos lá e Deus nos abençoou muito. Foi... Amém. Aliás, seu convite para o conselho, eu fui um dos responsáveis também. Eu era membro do CAN na época, e eu não sei, eu não me lembro, eu não estou me recordando se eu estiver errado, parece que foi uma proposta do Davi Amador na época, se eu não estiver enganado. Depois houve apoio dos membros do CAN, e todos nós ficamos aquela expectativa boa, não vejo a hora do Adilson chegar aqui no nosso estado, e com certeza, Deus, foi uma benção, tem sido uma benção há 4 anos, já 4 anos, né, pastor? 16? 5. 4 anos. Não, 5 anos. 5 anos, é verdade, 5. Olha só, eu estou errando, eu também completo 5 anos agora em Vila Natal, só que eu assumi em dezembro, e você assumiu em julho, né, lá na Convenção de São Bernardo. Isso. O tempo passa, o tempo voa mesmo. 5 anos. Saudades do Davi Amador, amigão, e o histórico foi esse mesmo. Ele teve a lembrança, né? E Deus trabalhou. Amém. Pastor Adilson, fale um pouquinho do seu envolvimento com missões. Eu lembro na época dos Proclamais, você estava no estado de São Paulo, revolucionou esse estado com um projeto missionário. E até na época eu cheguei a trabalhar com vocês, né, como multiplicador de missões. Isso. Todos tinham uma camisa, né, um uniforme preta, né, com o símbolo das Missões Mundiais, Missões Nacionais e Missões Estaduais. Fale um pouquinho como que aconteceu para tornar-se coordenador da Junta de Missões Mundiais no estado de São Paulo e depois do Brasil todo, né? Nós tivemos, Cleverson, um histórico missionário na igreja do Itapema, uma igreja muito missionária. Então a sementinha ela vai sendo plantada. E o meu chamado
ele aconteceu no contexto de missões, foi num culto de encerramento da campanha de missões nacionais. Então eu sabia que em algum momento do meu histórico futuro eu estaria envolvido com missões. Mas não tinha clareza se era para deixar o campo, para ir. Tive uma experiência, após o casamento, de jogar basquete em Portugal como profissional, e convivi com missionários ali. Quando voltei para estudar no Seminário do Sul, me apresentei à Junta de Missões Mundiais, simplesmente para dizer, olha, se tiver alguma opção, a gente conhece Portugal, tem família lá por parte da esposa, mas nunca teve alguma coisa específica. Então, nessa caminhada depois do ministério, em São José dos Campos e também no Guarujá, houve um estreitamento do meu relacionamento com o pastor Valdemiro Timichak. E eles sempre me solicitavam apoio voluntário em algum evento, e a gente dava todo o apoio aos missionários. E foi quando ele teve a necessidade de ter um mobilizador, um representante de missões mundiais aqui no estado de São Paulo, e ele me convidou. Quando me convidou, ele me chamou ao Rio de Janeiro, e numa reunião comigo e com a Silvia, ele disse assim, o que eu vou te falar agora, eu estou orando há 1 ano. Aí, quando ele falou isso, eu tremi, né? Porque ele já está orando há 1 ano, vou dizer o quê, né? Mas ele disse que não tinha coragem, inicialmente, de Deus falando com ele, mas de me tirar da igreja de Itapema, porque ele conhecia a igreja, via todo esse nosso lado pastoral. E aí ele fez o convite para deixar a igreja e trabalhar com a Junta de Missões Mundiais. Nós pedimos um tempo de oração, e quando eu dei a resposta com a convicção de que era para ir para Missões Mundiais, eu pedi que ele fosse à igreja e que ele fizesse o pedido. E ele veio e tivemos um culto onde ele pregou, nós reunimos a liderança e ele fez o convite. Foi um tempo abençoado, Cleverson, de conviver com os missionários, de fazer várias viagens missionárias no mundo todo. E aí a gente entende a importância da retaguarda, né? Deus chama alguns para a linha de frente, onde o missionário vai viver uma outra cultura, mas é necessário que Deus levante também missionários mobilizadores, que amam, que forjam novas vocações, e também a questão do sustento, a questão da oração, isso é muito importante. E você andou muito próximo com a gente, ali no missionário mobilizador voluntário, que a gente tinha um grupo no estado, né? E pôde nos ajudar em vários momentos ali. Nós temos uma visão que ela permaneceu, né, Cleverson? Ela é tripartite a partir da grande comissão, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, a gente trabalha junto, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais também. Isso tem sido bênção para o nosso estado de São Paulo. O que marcou nesse tempo que você esteve envolvido com missões mundiais? Fale 2 experiências marcantes nesse tempo que você esteve à frente, pastor Adilson. É difícil a gente pensar numa... Sei que tem muitas, né? Mas né? Pelo menos 2, né? Uhum. A minha primeira viagem missionária foi em Cuba, no ano de 2003. E depois eu tive no Marrocos e foi numa sequência, né? Então, em cada lugar, Cleverson, África, o Oriente Médio, a própria Ásia, Sudeste da Ásia, a China, aqueles países do Sudeste Asiático, cada lugar tem um desafio, e a gente teve a graça de ver a manifestação de Deus de muitas maneiras em todos esses lugares. Agora, eu me recordo com bastante propriedade, quando nós chegamos, eu vou fazer conjugado, porque já são 2 em 1, tá? Nós chegamos no Iraque, e eu estive no Iraque, no norte do Iraque, por 3 vezes, foram 3 viagens. E nós tínhamos ali um projeto para termos uma propriedade e nós termos casas de fabricação barata, um projeto do Exército Brasileiro em Brasília, que nós tivemos acesso, e autorização para usar o know-how lá no Iraque, a casa de adobe, uma construção assim baratíssima, mas que tiro de fuzil não atravessava. E o ideal era que nós tirássemos os membros da Igreja Batista em Bagdá, e nós, nessa altura, já tínhamos 2 igrejas batistas em Bagdá, a primeira e a segunda, que estavam sofrendo perseguição ali por conta da guerra.
E o norte do Iraque é região militarizada, as tropas americanas ali estacionadas, região dos curdos, que eram oponentes do Saddam Hussein. Então a ideia era levar esses membros para viver no norte do Iraque. E quando a gente estava trabalhando essas situações, houve uma situação de, ao invés de comprarmos um terreno, uma doação de um terreno. O governador daquela região, lá do Kurdistão, é o Tamar, o nome dele era Tamar. Ele, então, criou uma disposição de doar o terreno. Acontece que nós tínhamos várias situações, uma delas, em contrapartida, tínhamos que mandar um técnico de futebol brasileiro para cuidar do time lá do Kurdistão, e isso aconteceu. Nós mandamos o Carlos, um assistente técnico, trabalhou no Santos, membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, em Santos, foi para o Iraque. Então, como instituição, e nós fizemos isso com o pastor Calil, com o Marcos Grava, nós cumprimos o nosso papel, mas eles não deram o terreno e foram enrolando a gente um ano e meio. Quando nós chegamos lá na terceira viagem, nós tínhamos um compromisso de oração, eu e o Calil, de que se o governador não falasse mais, a gente ia esquecer e não iríamos mais criar expectativa. E assim que nós chegamos lá, nós tivemos um encontro com o vice-governador. Ele perguntou quantos dias vão permanecer aqui. E nós tínhamos somente mais 2 dias, que estávamos já há 3 dias no norte do Iraque, na cidade ali do Roque. E ele então falou, o governador está viajando, chega amanhã, eu vou marcar uma audiência com ele, porque vocês cumpriram a responsabilidade de vocês e nós não. Isso para a cultura árabe, né, é uma situação. Então nós fomos no dia seguinte, no gabinete do governador, estávamos numa caravana com vários pastores, e quando nós chegamos lá, havia conosco o Faruque. O Faruque tinha sido, Cleverson, ministro da infraestrutura na época do Saddam Hussein. E ele fez a reconstrução do Iraque em Geza, de São José dos Campos para lá, e foi quando o Pastor Adilson, Oi. poderia retornar, deu uma pausada aqui, o Faruque, ele havia... aí parou aqui o vídeo, retorna, por gentileza. Ok, o Faruque ele havia sido ministro da infraestrutura do Saddam Hussein. Então ele trabalhou na reconstrução do Iraque no pós-guerra, guerra Irã-Iraque. Pontes, hidrelétricas, represas que haviam sido destruídas por bombardeios. E o Faruque então se converteu, queria deixar o país, e quando ele foi falar com o Saddam, olha, eu quero deixar o país, ele falou, mas Faruque, você está bem aqui, o que você vai fazer? Não, é porque eu preciso fazer um curso. Aí o Saddam falou para ele, mas curso, você tem todos os PhDs de engenharia, de arquitetura, que curso? Ele falou, não, é um curso de teologia. Essa coisa dos cristãos, né? Então ele disse assim, olha, eu vou autorizar você a deixar o país, mas daqui você não leva nada. No dia seguinte ele não tinha mais dinheiro na conta bancária, propriedades que estavam no nome deles foram transferidas para o governo. Faruque foi para a Austrália, e ali ele estudou, fez curso de teologia, reestruturou a vida, e quando ele soube que a gente estava indo lá para o Iraque, ele, amigo do Calil, o Calil cuidou dele, discipulou, ele veio da Austrália para encontrar com a gente e para também participar do treinamento de capacitação para quase 100 líderes do norte do Iraque durante a nossa viagem. Não estava no programa ele ir visitar o governador, ele nem sabia quem era. E aí, na hora que a gente estava saindo do hotel, ele falou, eu vou junto, pôs uma gravatinha. Eu estou falando, Cleves, porque eu tenho tudo isso em fotos, tudo documentado. Quando nós chegamos lá, o Calil foi apresentar o grupo ao governador. Ele falou, Assis Adilson, Assis é pastor, né? Kenissa Marmadania, Liberdade, São Paulo, Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. Ele foi jogador profissional de basquete. Eu volto depois sobre basquete. E ele falou, Assis Faruque e tal, aí falou do Faruque. Quando ele falou do Faruque, o governador olhou para ele e falou, Faruque? Você é o Faruque que trabalhou como engenheiro na época do Saddam? Ele falou, sim, sou. Você não lembra de mim? O governador Cleverson falando com ele. E ele falou, não, governador, desculpe, eu não lembro. Ele falou, eu era um jovem
eu tinha me formado, eu não tinha emprego. Você veio para cá para reconstruir a represa de Duhok, a mando do Saddam, e você estava procurando casa. Então eu encontrei você, você parou o carro, falou, você sabe onde tem uma casa para alugar? A casa que você morou, Faruque, eu fui levar para você lá. Eu indiquei uma coisa extraordinária, Clemerson, e todo mundo assim espantado, e ele disse assim, você me deu emprego, eu fui trabalhar com você. Era o governador falando, o primeiro emprego que eu tive, eu sou agradecido, foi você que me deu. Aí quando ele falou isso, gente, ele levantou da mesa dele, era um gabinete grande, ele atravessou o gabinete com o Faruque, e os dois se abraçaram no centro do gabinete assim, e aí já tem choro, né? A gente fica desidratado no campo missionário, de tanto chorar a gente desidrata. E ele falou assim, vem trabalhar comigo aqui, escolhe a posição no meu governo, vem trabalhar comigo. Poxa. Depois a coisa não andou do Faruque, ele não quis assumir esse compromisso, mas assim foi muito interessante, porque as portas se abriram mais ainda, já estavam abertas. Mas com essa empatia do governador, essa gratidão, isso foi extraordinário ali, um marco. Quando o governador, o Khalil, e agora já é a segunda experiência para a gente terminar. E essa experiência do governador com o Faruque foi quanto tempo depois que ele tinha deixado o Iraque? 6 anos? Não, você tem que pensar aí, é coisa de 10 anos. Ele estudou depois na Austrália, né? Coisa de 10 anos. 10 anos. 12 anos. O Saddam já tinha morrido? Já tinha sido preso. Foi em 2004, né, que ele foi achado naquele buraco lá, 2003. Sim, daí mataram ele, né? Enforcaram ele. Passou pelo televisionado. Passou no tribunal lá, tal. Mas aí quando ele falou assim, o Assis Adilson, ele foi jogador profissional de basquete no Brasil, São Paulo. O governador falou assim, você jogou basquete como profissional? Eu falei, joguei. Você sabia que nós somos campeões nacionais de basquete o ano passado aqui no Iraque? Eu falei, não. Ele falou assim, nós montamos um time aqui da região do Kurdistão, de Duhok, e nós somos campeões, há uma rivalidade muito grande com Bagdá, e nós estamos contratando jogador americano para reforçar o time. Aí eu falei, meu governador, parabéns. Aí ele disse assim, você pode me fazer um favor? Ô Cleverson, eu estou dentro do gabinete do governador, no norte do Iraque, o segurança tudo com AK-47. AK-47 no Iraque é caneta BIC, né? Todo mundo tem. E aí, quando ele me pede um favor, eu, sim, pois não, o que o senhor deseja? Tem que ter juízo, né? Ele disse assim, você poderia acompanhar o treinamento da minha equipe hoje à tarde? Eu quero que você faça uma avaliação técnica e tática, e à noite eu vou dar um jantar para vocês, e foi à beira da piscina no hotel, tudo com foto documentado, mas eu queria que você fosse lá analisar, conversar com o técnico, e aí à noite você me dá um relatório. E eu falei, pois não, posso. Na parte da tarde, a gente recebeu o guia, que foi com a gente, segurança, o Moisés, que era o nosso missionário lá, foi o tradutor, o Cleverson Bigarani estava comigo, o seu xará, ele foi o cinegrafista que ele filmou, todas as imagens que eu tenho do basquete lá, ele que filmou. E aí nós chegamos lá, fomos apresentados, o técnico conversou comigo, a gente trabalhou várias questões de análise tática, sistema de defesa, sistema de ataque, desenvolvimento de treinamento específico, né? Quando você quer do time um ganho numa área, você tem que treinar especificamente. E eu estou conversando com ele ali e tudo. Aí, alto rendimento tem pausa para alongamento e água. O técnico parou o treino, eles foram alongar e tomar água, eu peguei a bola, estava de calça, né, assim, com tênis, e comecei a arremessar da linha dos 3, e estava caindo tudo, né? O técnico falou, poxa, você está bem, né? Quer treinar com a gente? Eu falei, não, que é isso? Eu estou sem treinar um tempão, não tenho nem uniforme. Não, a gente arruma, Cleverson. Eles foram atrás de calção, de camiseta, e aí eu troquei de roupa, e como eu disse, né, tem toda essa sequência, e aí eu treinei com o time deles, joguei lá, né, no coletivo, em um período assim de uns 7 minutos, porque é um ritmo muito forte, né? Quando acabou o treinamento, eu fui tirar a camisa, o capitão da equipe, 2,10 de altura, ele falou assim, brasileiro, não precisa te devolver a camiseta não, essa camisa,
porque nós da equipe estamos te dando de presente. Nós gostamos muito de você. Leve essa camiseta para você nunca mais esquecer da gente. Eu tenho a camiseta aqui comigo. Quando eu faço palestras em congresso, eu levo e mostro, né, ali do púlpito. Mas naquela hora, Cleverson, eu pensei assim, que deu vontade de ficar. Porque se eu ficasse lá, com o histórico esportivo que eu tenho, e dissesse para o governador, eu quero passar 1 ano, 2 aqui, não precisa pagar meu salário, porque eu tenho sustento, né? A única coisa, vou viajar com a equipe, vou participar do treinamento, vou ajudar. Não quero a posição do técnico, mas eu iria me relacionar com aqueles jovens ali, diariamente, para, com testemunho e aproveitando oportunidades, evangelizar. E sempre que eu digo isso, nós temos hoje, em nossas igrejas, gente que jogou basquete profissional, futebol. O mundo está aberto para isso aí. E é muito importante que a gente tenha essa visão, né, das oportunidades que Deus coloca diante da gente. Eu teria muitas mais situações para falar. Né? Foi você que trouxe, na época, eu lembro que no acampamento de promotores, o pastor da primeira igreja batista de Bagdá esteve presente, eu até tirei uma foto, tem uma foto, eu com ele. Foi você que trouxe, né? Sim, fazia parte do nosso... A nossa estratégia, a gente sempre trazia os missionários, né? Era um pastor alto, né? Bem alto. Farid Sadid, pastor da primeira igreja batista em Bagdá. Ele está lá ainda, vive ainda ou já faleceu? Teve um período em que ele, até por enfermidade e perseguição, ele foi aos Estados Unidos. Então, eu não sei se ele retornou ou se está nos Estados Unidos, né? Mas há uma comunidade iraquiana grande nos Estados Unidos, que também, né? Hoje a missão é móvel, né? Tem uma mobilidade. Muito bem. Foram várias experiências, né? Eu lembro quando eu estava lá na região de Bebedouro, você esteve na nossa igreja lá também falando, né, em Barrinha, Ribeirão Preto, aquela região toda lá, né? Sim. Das experiências com o campo. E os proclamais? O que você diz dos proclamais? Eu tive o privilégio de participar do primeiro, lá em Vitória, no Espírito Santo, na PIB de Vitória, em 1997. Que coisa linda. Eu fui com meu pai, de saudosa memória, ele foi comigo. E você trouxe essa experiência para o estado de São Paulo, aconteceram vários, até depois chamaram minis proclamais, né? Conta só uma experiência de um proclamar bem rapidinho, Adilson, para nós. Foi uma experiência, foi algo marcante no Brasil na época, né? O Proclamai nasceu na gestão do pastor Valdemiro, e desde o início ali, Rio Centro, depois ele foi circulando. E aí nós fizemos em alguns lugares, né? Então, na liderança do pastor Valdemiro, em algumas capitais e pontos estratégicos. Aí depois, por conta de estrutura, a gente teve mini Proclamai. Eu lembro de um que teve até aqui na igreja de Perdizes, em São Paulo. Aí, com uma situação até de economia, de circunstância, nós passamos a ter Proclamai setorial. Então, de mini Proclamai foi para Proclamai setorial. E depois de um outro momento, já sem o pastor Valdemiro, nós lançamos uma ideia na junta do Conexão Missionária. E a Conexão Missionária, ela era um custo bem reduzido, porque a igreja hospedava, a gente não tinha que alugar um espaço, como era o Proclamai, não tinha que deslocar muita coisa. Eu pedi a junta, eu só preciso de 5 missionários comigo, e a gente vai fazer conexão em vários pontos de São Paulo, só que a conta ela é dividida, a igreja hospeda, alimentação, a gente leva o missionário, paga a passagem, o transporte, e assim foi. Então isso trouxe um ganho. Por que, Cleverson? Porque nós não tínhamos quantidade de missionários para mandar para cada igreja anualmente. Imagina em São Paulo, 1.300 igrejas, 450 congregações, missionário para percorrer. Então, numa região, as igrejas vão para o Proclamai. Nós tínhamos caravanas indo para o Conexão, né? E aí a igreja tinha acesso ao missionário no Conexão e levava a informação para a igreja local. Então, foram experiências assim, maravilhosas em vários pontos, né, que a gente pôde ter. Isso trouxe um ganho muito grande de mobilização para a Junta de Missões Mundiais. Agora vamos falar no nosso estado. Agora, como diretor executivo do CAM,
Conselho de Administração e Missões. Quais são os desafios atuais do Estado de São Paulo? Estamos em plena campanha, né, de missões estaduais. Nossa igreja vai encerrar domingo agora a campanha Pesca para a Vida, mas todo domingo passamos um vídeo lá da campanha. Já passamos o Moisés, que é capelão, ele foi membro aqui da Vila Natal há muitos anos. Legal. E o primeiro vídeo foi dele. Passamos o Marcos Vicente, né, o trabalho com abençoados, e enfim, temos todo domingo divulgado missões, a nossa promotora tem divulgado missões aqui. Fale um pouco dos desafios, pastor Adilson, no estado de São Paulo. O nosso desafio, ele vai em duas direções, né? É a plantação de igrejas e os trabalhos específicos. Os trabalhos específicos você conhece de maneira profunda por participar da liderança do Estado, e eles têm uma efetividade muito grande. O trabalho com os universitários, com o Libério, o trabalho de capelania hospitalar, o Moisés tem feito um trabalho de excelência, o trabalho com os presídios, a Laíde, o Oséias, o trabalho com os hispânicos, nós temos aí o trabalho agora com o evangelismo criativo, César Marçom, lá de Piracicaba, que treina de várias maneiras para um evangelismo diferenciado de semeadura. Nós temos a Igreja Sobre Rodas, que nós retomamos ali, o trabalho do ônibus que circula, né, aí nas várias regiões. Pode fazer um projeto até em Mogi, no final de semana. Quem que está responsável agora? Que eu lembro na época era o Carlos Bachega, há muitos anos. Isso. E hoje agora é o Todinho, a gente chama ele de Todinho, né? Mas o Bachega tem dado um apoio ainda, assim, né? Então, Todinho é de onde? É ali da região de Limeira. Limeira. Uhum. E então, o que a gente tem feito esses projetos são aprovados com o tempo, eles precisam avançar, mas nós queremos que os missionários sejam missionários treinadores, e aí você vê essa multiplicação. O Moisés tem um grupo já perto de 100 pessoas treinadas que estão visitando os hospitais. Então não é só ele ir, mas é ele treinar as pessoas para ir. O Libério tem treinado outros voluntários. O Oséias tem aí 30, 40 já missionários voluntários que podem atuar dentro dos presídios, no discipulado com os presos. Então esses projetos a gente está fazendo, caminhando com eles para que eles sejam treinadores para trabalhar com o futuro. E na plantação de... É capelania, pastor Adilson? É formação de capelães ou não? Não chega a ser. É capelania. No caso do Moisés e do Oséias. É capelania hospitalar, que a gente chama, e do Oséias capelania prisional. Prisional. Uhum. Mas é formação de capelão mesmo, eles dão essa formação. Eles dão essa capacitação, eu não tenho a ideia do nível, de quanto dessa capacitação é capelania ou é evangelismo diretamente, né? Mas é saber abordar, ter o cuidado, o acompanhamento daqueles que estão interessados e principalmente fazer o discipulado, né? Mas eles têm feito isso com bastante qualidade. Nós temos hoje aproximadamente 158 cidades que ainda não temos uma igreja e estamos avançando, né? Era 171, já está agora abaixo de 150. E nós esperamos, nos próximos anos, a gente diminuir bastante esse número. Agora, no pós-pandemia, esperamos conseguir. E nós celebramos com a Junta de Missões Nacionais o convênio do PFM, Programa de Formação Missionária. Então, nós temos uma força missionária dentro das igrejas subutilizadas. Pessoas acima de 50 anos que, no modelo normal, tradicional, não iriam para o campo, que teriam que deixar o trabalho, a geografia. Hoje, essas pessoas podem manter o trabalho, recebem formação teológica de graduação EAD, Seminário do Sul, e futuramente também da nossa Rede Batista, e vão trabalhar durante a noite com pequenos grupos, PGM, fazendo discipulado, e no final de semana. Então, vão ganhar o curso gratuito, com subsídio da formação de ajuda de irmãos americanos no Seminário do Sul, convênio que o Fernando Brandão firmou.
E nós já temos aí 2 experiências aprovadas, que é Ituverava, o Sebastião e a Eliana, e o Luiz e a Solange lá em Cardoso, que é uma região turística de pesca, estão plantando igreja. A gente vai expandir isso mais. O Helder de Dof tem ajudado, o Marcelo de Cajobi, que é o relator do Conselho Fiscal, ele é mentor desse grupo. Temos uma base em Guarulhos que está avançando, porque Guarulhos é uma cidade de uma quantidade habitacional grande que é preciso avançar na plantação. Então, a celebração desse convênio vai favorecer a gente plantar igrejas. Mas a estratégia, Cleverson, não é comprar terreno, não é construir templo, é discipulado. A gente coloca a unidade missionária no local, a família missionária, e eles vão abrir a casa para fazer o pequeno grupo, discipular pessoas e assim expandindo na cidade outros PGMs de pessoas que se convertam. E quando tivermos, então, um grupo já consistente, ao invés de um investimento também na estrutura, pode-se usar uma escola, pode-se pedir um teatro, pode-se pedir uma reunião semanal, mensal, quinzenal, e aí vai forjando a igreja, até que haja um suporte para poder, então, ter uma estrutura de um local de culto. Não sei se você conhece a Igreja Red, lá de Pastor Tiago Marques, lá em... Esqueci o nome da cidade, perto de Campinas ali. Agora me fugiu. Não é Cabreúva, é Itapé, não. Não, eu esqueci o nome. Mas o Tiago Marques começou assim também, começou a plantar a igreja, e até hoje eles não têm tempo. Eles reúnem num colégio, adaptaram lá o colégio, e estão com mais de 2.000 membros, e não tem tempo próprio, né? Sim, sim. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, esse é o caminho. Terça-feira, eu fiz uma live com o pastor Miguel, inclusive ele está aqui, mandando um abraço para você, o pastor Miguel Lima, lá de Recife, Igreja Batista da Lagoa. Ele começou a igreja há 4 anos atrás, o Miguel com 13 pessoas, e hoje tem mais de 500 membros. Conhece ele, né? Eu conheço antes do seminário. Olha aí, ele é da aeronáutica. E ele fez o seminário ali do norte, né, com o Dr. Lincoln, Sim. E está plantando uma igreja com bastante fruto. A gente fica... Mais de 500 membros. Exatamente. Abração aí para o Miguel. Miguel está aqui. Que terça-feira foi uma live maravilhosa, que quantas experiências ele tem. Ele contou lá do Recife, né, Igreja Batista da Lagoa. Mas esse é o caminho, pastor Adilson. Antes gastava-se com estrutura, né? Templo para 200 pessoas e o trabalho ficava patinando, não saía de 15, 20 pessoas. Hoje não, vamos esperar consolidar, e aí sim no futuro compram, às vezes nem precisa, vai alugando galpões, igual o do Miguel é alugado até hoje, com 500 membros, alugou um galpão lá, e está funcionando muito bem. O importante é a igreja estar presente, não é isso, Adilson? O principal, Cleverson, é o foco na vida. O investimento nas vidas, porque o templo ele vem como consequência, alugado próprio, Deus vai abençoando, se vai usar um espaço alternativo, né? Mas se a gente não tem as vidas, às vezes a gente quer ter o templo e depois vai correr atrás das vidas para encher o templo. Então agora a gente tem que ir para a vida, porque depois o templo Deus vai mandar. Eu lembrei o nome da cidade, Indaiatuba. Indaiatuba. Pastor Adilson, como nasceu o tema Pesca para a Vida, o tema da campanha? As nossas campanhas, Cleverson, elas começam praticamente mês de agosto do ano anterior da campanha. Por quê? Porque você conhece a estrutura. Para a gente pensar a campanha com a assembleia anual em julho, tudo bem que esse ano não teve, né? Mas a comemoração dos 150 anos em Santa Bárbara está dando um trabalho que é como organizar uma Assembleia Anual da Convenção. Mas vai ser maravilhoso, Deus está abençoando. Mas o que acontece? A gente começa a pensar, nós temos as estratégias ali. O primeiro trabalho é um trabalho de oração, pedindo a Deus que dê sabedoria. E eu faço um trabalho que ele é escalonado. Eu começo orando, pedindo a Deus que fale ao meu coração e da Harumi. E aí eu faço reuniões com a Harumi, a gente avalia situações. Depois de um tempo, nós temos o consenso de um texto, de um tema e de caminhos que a gente pode seguir. Então, só depois que a gente tem essa estrutura, porque eu entendo que Deus
como a Harumi é a gerente de missões, eu como diretor executivo do Conselho de Administração e de Missões, é preciso que Deus fale conosco, porque nós precisamos demonstrar esse interesse na dependência de Deus para liderar os outros. E aí a gente compartilha com a equipe do escritório, aí a gente traz o Áquila, o Chico para pensar junto, né, a Letícia, a Gláucia, e aí a gente vai desenvolvendo. Então, tem nascido assim. Eu procuro, Cleverson, associar a campanha com alguma atividade que já aconteça no estado de São Paulo. São Paulo tem algumas marcas. Você foi com a gente lá na Universidade da Família, você foi com a gente lá na Jato, você viu aqueles equipamentos agrícolas, então a gente fez a campanha voltada na agricultura de São Paulo. E a agricultura de São Paulo é favorecida pelo clima, pela terra e pela quantidade de água que temos aqui. Você trabalhou isso com a gente. Então, essas riquezas que Deus tem dado a São Paulo é que favorece a gente associar isso também com a maneira como vamos lançar a semente na campanha de missões. E agora a questão da pesca, porque há toda uma situação, né, de uma questão econômica, mas o peixe é alimento. Só que o peixe, para alimentar, ele morre. Só que a campanha diz que a gente pesca é para viver, não é para matar o peixe. Então, esse foi o mote ali, né? A gente... Trocadilho, né? Fez um trocadilho interessante, né? Pesca para a vida, não para a morte. E quem associou a pesca como atividade missionária evangelística foi Jesus, né, Cleverson? Ele, venham comigo, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Então, essa linguagem de Jesus a gente aproveitou também, e a campanha tem se desenvolvido, a gente tem orado e pedido a Deus que mais igrejas como a sua assumam essa responsabilidade, né? Cleverson, fechando essa situação agora de missões. São Paulo é o maior estado da federação em população. 44 milhões. Nós temos cerca de 12 a 14 milhões de evangélicos. Se a gente peneirar, a gente fala isso com todo temor, né? Não chega a isso, porque tem muita gente dentro das igrejas que nem sabe por que está ali, né? Buscando algum tipo de paliativo, mas não há uma conversão genuína. Mas se a gente tiver os 14 milhões, tem que pensar que nós temos 20 milhões de perdidos no estado de São Paulo. E é muita gente. Muita gente. Então a gente tem que trabalhar, plantar igrejas, e não só na cidade que a gente não tem, mas adensar nas grandes cidades onde a gente já tem, mas a quantidade da população é grande. Uma curiosidade, Adilson, aquele cenário atrás de você, hoje mesmo eu ouvi novamente a sua mensagem oficial, você daquela experiência com todo o pastor falecido, né, o pastor da PIB de Santo André, de Queiroz, todo mundo achava que aquele rapaz do ônibus era você, mas você disse que não, né? Não. E era outra pessoa. Eu não sei porquê, o pessoal falou, acho que era ele mesmo, ele quis omitir o nome dele, mas não era. Não era. E vou te falar uma coisa. Desculpa, vou te falar uma coisa. Sim. Uma pessoa me disse, além de você e outros, né? Você falou com tanta riqueza de detalhes que parece que era você que estava ali, né? Mas é porque eu ouvi o Edson contando isso 4 vezes. Porque eu viajava com ele, fazendo congressos de missões, e ele contava, e eu tirava dúvida. Falava, Edson, mas assim, não, tal. Porque eu quero reproduzir próximo do verdadeiro, né? Então, sim. Mas não era eu, não. Só para dizer que não era. Aliás, eu gosto muito de fazer imitações, mas a sua imitação do Edson Queiroz estava igualzinha. Eu lembrei do Edson, deu uma saudade dele, que ele falava daquele jeito mesmo, falava daquele jeito. Pastor, aquele cenário atrás e também é o mesmo cenário dos músicos na música oficial. Onde que é aquele local? É na Igreja Batista da Borda do Campo, São Bernardo. São Bernardo. A gente tem ali a equipe de produção de mídia, o Renato e a Luíse, né, um casal abençoado. E então o Renato nos ajuda na produção dos vídeos. Então a gente já aproveita o ambiente da igreja, o equipamento que ele tem lá, e a gente faz as gravações ali na igreja. Então eles prepararam tudo direitinho, tem lá, né, a jangada, tem o barquinho, tem a rede, né? Foi bem.
E os músicos são de São lá de lá, também, os são de músicos. lá. E a música oficial Uhum. foi uma música que eles fizeram a Foi composição. composição deles. Composição Que do bom. Renato, né, com mais um musicista da igreja. É muito bom. Uhum. E aquele peixe grande do vídeo, ele veio na rede mesmo, viu, Cleves? Aquele lá não é montagem, De não? jeito nenhum. Não é montagem. Aqui, Olha, eu falei que corajoso, foi lá no meio do rio, Adilson jogou a rede e o peixe veio o mesmo. peixe veio. E foi assim: o braço cansa, Olha aí. porque era uma rede grande, para a gente puxar tudo, e peixe pesado. A gente encheu o barco de peixe. Foi. Você já tinha pescado alguma vez ou não? Ou não é só praia? Não, eu gosto de pescar, né? E no litoral eu tive algumas Uhum. experiências, né? Agora, jogando Uhum. tarrafa, jogando a rede, não. Você vê que o meu auxiliar lá, ele estava me ensinando como é que jogava, né? Sim, sim. Mas não. Interessante. É. Adilson, nós estamos caminhando para o fim. Hoje, quantas igrejas batistas há no estado e congregações? Nós temos 1.282 igrejas e nós temos 454 congregações no estado de São Paulo. A gente arredonda para 1.700 igrejas e congregações, né? 1.700. Amém, que bom. E fale um pouquinho rapidamente da Rede Batista de Educação, é algo novo que aconteceu aí, já estava fora da administração, veio nessa nova administração, e junto com o Genilson e diretoria. E o que significa isso para a SEBESP, a Rede Batista de Educação? Aliás, na administração anterior já se pensava nisso, né? Toda essa estrutura, a nova estrutura da SEBESP no futuro, mas foi concretizada aí com a administração atual. Fale um pouquinho, o que significa a Rede Batista para a SEBESP para você, nesse novo momento? A Rede Batista, Cleverson, ela vem a reboque do planejamento estratégico da convenção e na gestão do pastor Ramires, e você acompanhou, o sistema de plataformas. Então, é um enxugamento da máquina administrativa sem perder o compliance, a prestação de contas, a aprovação de relatórios, de estratégia, sem perder isso, mais agilidade. E aí nós teríamos uma plataforma de educação, plataforma de missões, plataforma de administração e uma plataforma de educação cristã que congrega jovens, mulheres, homens, diáconos e assim por diante. E agora, por uma necessidade da Faculdade Teológica, nós precisamos antecipar a Rede Batista de Educação. Temos uma comissão eleita trabalhando na proposta de revisão do nosso estatuto e regimento, para uma adequação para essa nova estrutura, mas a Rede Batista já está funcionando. Então, a Rede Batista, nós tivemos um ganho no trabalho do professor Lourenço, que fez um trabalho bastante proveitoso no sentido de termos a aprovação do MEC para os nossos cursos, e a grande vitória do Lourenço foi o MEC e também a questão do EAD. Então, o futuro está no EAD, no ensino à distância. E com, então, essa incorporação que nós fizemos, foi a Faculdade Teológica de São Paulo foi incorporada à Junta de Educação e criou-se, então, a Rede Batista de Educação. O diretor-geral da Junta se tornou o diretor da Rede Batista, o doutor Gésio. O Lourenço, então, deixou nesse momento a Faculdade Teológica, o professor Saião assumiu, e nós temos, então, agora, por conta desse guarda-chuva, os seminários de todo o Estado estão agora fazendo parte da Rede Batista, aqueles que querem como um polo, né? Seria um camp avançado, podemos assim dizer, não é bem um camp, mas é um polo, mas que recebe a certificação do EAD, do MEC também, para os cursos que são implementados ali. Você acompanhou que era um sonho nosso de que todos os seminários das associações tivessem essa cobertura. Não foi possível no passado, agora está sendo possível. Amém, que bom. Um abraço aí ao missionário Marcelo Fedoruc, que está conosco aí também, manda um graça e paz aí. Um O abraço. Marcelo é o apóstolo do Alto Vale do Ribeira. É lá de Registro, naquela região lá, É né? de cima, né? Apiaí, Piauí. região ali, são vários municípios. O Marcelo Fedoruc já trabalha lá
salvo engano, perto de 20 anos, e ele já plantou 4 igrejas, Cleverson, tem 4 igrejas plantadas. E um Parabéns. trabalho de geração de renda, um trabalho de assistência social, com várias atividades ali, de maneira que ele é um missionário nosso conveniado, né? Na verdade, a gente usa o termo associado. A gente tem missionário conveniado e associado, e o Fedoruk é nosso associado. Um abraço para ele. Fedoruk. Muito bom. Pastor Adilson, nossa live está chegando ao fim. Tinha muita coisa para falar. Eu queria... não deu tempo. Eu queria falar sobre as ações da CBESP na pandemia. Muita coisa aconteceu, né? Isso fica para uma outra live. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, pastor Adilson. No começo tivemos dificuldade, quase meia hora aí, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. E obrigado mesmo. E conte com as nossas orações. Aquilo que for preciso, estamos aí às ordens para somar no estado de São Paulo. Que Deus te abençoe, pastor Adilson. E gostaria que o pastor Horácio fizesse uma oração agora para encerrar a nossa live. Antes da oração, uma palavrinha de gratidão, pastor Cleverson. Deus te abençoe e continue usando o seu talento de comunicador, levando informação. É muito importante hoje levar a informação para as igrejas, né? Então, que Deus te dê sabedoria, e também na questão da produção de textos, os livros que você escreve também. Que Deus esteja enchendo o teu coração de alegria, de graça, de esperança, e a Igreja Batista de Vila Natal também. Vamos orar, então. Amém. Falando, fazer uma propaganda aqui para amanhã. Amanhã, 21 horas. Não sei se o Adilson conhece o pastor João Mordomo. Conheço muito. João Mordomo do BAN. Negócios como missões. Esse é o tema de amanhã. Ele é americano e ele vai estar falando sobre esse assunto muito interessante. Você que é empreendedor e quer empreender com o reino, assista a live amanhã, 21 horas. Obrigado, Adilson. Vale a pena, João Mordomo, lá de Curitiba, o Business as Mission, né, que é o BAN. Uhum. Você me dá 30 segundos? Dou Só sim. para dizer o seguinte, dia 3 de setembro, título de presidente emérito na Primeira de São Paulo, pastor Irlande Pereira de Azevedo. Não vamos ter espaço para todo mundo, vamos abrir inscrições a partir de segunda-feira, mas a gente vai transmitir também, só para ficar na mente. E dia 10 de setembro, nós teremos a celebração dos 150 anos dos batistas no Brasil, em Santa Bárbara. Teremos uma celebração solene, um culto de gratidão, 19h30, o pastor Irlande é o preletor, mas às 16 horas nós fechamos com o pastor Fernando Brandão. Vai ser o lançamento da campanha Jesus Cristo, a única esperança para todo o Brasil, lá de Santa Bárbara, às 16 horas da tarde, com também a celebração da carreta missionária. A carreta missionária vai estar lá. Qual o horário que o Irlande prega? O Irlande prega às 19h30. 16 horas antes, então, é o lançamento da campanha com a carreta no mesmo local, e o passeio ciclístico no sábado de manhã. A gente dorme lá e amanhece 8 da manhã pedalando. É o Pedala Batista 150. Então, qualquer pessoa que esteja me ouvindo que pedale, leva a bicicleta no carro e vai pedalar com a gente lá. Uma pena eu não vou poder estar dia 3, é o dia da nossa assembleia, quinta Assembleia Anual da Ibanca, no mesmo dia 3 e dia 4. Dia 4, o pastor Serginho vai estar aqui com a gente pregando, né, o presidente da nossa ordem do Estado. Mas que Deus abençoe o pastor Irlande, pastor. E, aliás, ele vai estar conosco dia 13 aqui, falando aos pastores da Ibanca, dia 13. Amém. Ele não para, né? 87 anos... Ativo. Graças a Deus. Será que a gente chega lá, pastor Adilson, com essa idade e essa disposição? Eu peço a Deus misericórdia para a gente acompanhar o bom velhinho Irlande. Amém. Vamos orar. Vamos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo de conversa na tua presença, de, ó Pai, informações que dizem respeito ao teu reino, às nossas atividades, aquilo que a gente está sonhando para o futuro. Muito obrigado, Pai Santo, e que essa informação ela traga, Senhor, algum fruto no coração, na mente, mas também algum fruto efetivo de trabalho das igrejas para que o teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado pelo pastor Cleverson, sua igreja,
seu trabalho, abençoa o teu servo, a sua família também, e o seu ministério em Vila Natal e na região de Mogi das Cruzes. Ó Deus, clamamos tua misericórdia sobre nós. Nesse tempo de tanto sofrimento e tanta incerteza, nós queremos, ó Pai, depender sempre do Senhor. O Senhor é a nossa âncora, o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o Deus da graça e da misericórdia. Então estende a tua boa mão sobre nós, sobre cada servo teu, cada serva tua, sobre as igrejas batistas todas em São Paulo e também no Brasil e no mundo. E, ó Deus, abençoa a nossa nação. Tem misericórdia de nós neste momento de tantos conflitos, ó Pai, mas que o Senhor nos dê sabedoria e que o Brasil, Pai Santo, possa passar por esse momento e que nós tenhamos, ó Pai, nos próximos anos, um período de paz, de tranquilidade, prosperidade e crescimento para a nossa nação também. Nós oramos assim, com gratidão, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Um abraço, Adilson. Fica com Valeu, Deus. Um amigo. abraço a todos. Obrigado pela Abraço, presença. abração. Amém. Valeu.